3, 2, 1. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Isabela Câmara. E eu sou Stefano Venturato. E esse é um case para chamar de ser um podcast da Anshan Brasil. A gente está começando aqui mais um episódio. É um prazer trazer esses cases para o dia a dia de vocês. Cases que você pode incorporar e chamar de seu, replicar no seu dia a dia, levar para dentro das empresas e das organizações que vocês trabalham. É isso, Isa. Então, a nossa grande intenção aqui é um bate-papo, uma conversa de... Eu diria conversa de bar, mas a gente também pode falar que é uma conversa de café aí, para vocês ouvirem alguns dos melhores cases do país. E, quem sabe, do mundo. A gente está bem aberto também a convites internacionais. E pegar tudo que tem de prático dessa conversa e levar para o dia a dia de vocês. Bom, dona Isabela Câmara, como estão as coisas por aí? Como está sobrevivendo ao frio? Ali, inclusive, eu acho que é importante eu dizer isso para quem está ouvindo a gente. Vocês estão ouvindo uma pessoa neste momento que está sofrendo com a rinite e que está com bastante saudade do verão. Verão, come to Brazil, please. Não, e ainda a gente nem tá no inverno direito, né? Então, assim, muito, ainda vai demorar um pouquinho ainda pra gente voltar no calor que a gente queria, né? Mas é que falam, né? Que aí no calor a gente reclama, no frio a gente reclama. Então a gente gosta de reclamar. A gente não gosta nem de calor nem de frio. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Mas apenas explicando a diferença de voz que vocês estão percebendo neste momento. Mas, Steph, tem alguma coisa que ninguém vai reclamar das nossas convidadas de hoje, a Camila Schutte e a Beatriz Ávila, que é a coordenadora de conteúdo aqui da Anshan. Inclusive, a Bia já tá aqui com a gente, né? Oi, Bia. Hello, Bia. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vinda a um case para chamar de seu. Muito obrigada por ter me convidado, estou me sentindo muito honrada e nervosa um pouquinho, mas mais honrada. Ô, Bia, o check-in pro podcast é cantar a música, tá? Então, por favor, o momento é seu, The Voice é seu. Minha conexão caiu, gente, desculpa. Vou ter que sair aqui rapidinho. Vou ter que lavar meu peixe rapidinho, só um minuto. Gente, ninguém quer ouvir minha voz. Minha namorada sempre fala que eu sou extremamente desafinada e eu fico bem triste. Minha cachorra rosna pra mim quando eu canto. Eu não recomendo para ninguém. Tá bom, tudo bem. Então, tá tudo bem. O que a Bia veio fazer hoje, além de cantar? A Bia veio trazer a visão dela sobre o case que a gente vai falar, né, Bia? Porque conta aí pra gente. Você já trabalhou em startup, uma mulher empoderada, maravilhosa. É isso aí, gente. Vim trazer minhas opiniões. Eu achei até engraçado chamar de especialista, porque eu acho que eu não sou especialista em nada, mas vim trazer muito da minha vivência, então é isso, já trabalhei em vários lugares diferentes, já trabalhei em TV, já trabalhei em universidade, já trabalhei também no governo, então tenho uma experiência aí antes do mundo corporativo bem interessante, e também já trabalhei em startup como head da área de marketing, então basicamente construí todos os processos e afins de marketing de uma startup bem no seu início, então é isso. Hoje estou na Anshan, que é a minha casa, então trabalho desde 2016 aqui, então minha segunda casinha é a Anshan. Depois diz que não é especialista em nada, né? Não sou. Imagina nós, réis mortais. Exatamente. Mas, especialista em passar vergonha. Deixa eu só relembrar aqui vocês. Isso que eu ia falar. Antes da gente convidar a Camila, a gente precisa relembrar algumas coisas sobre o nosso humilde podcast. Exato. Só relembrando que a gente vai estar com vocês sempre às terças-feiras e às quintas com um episódio bônus para te colocar de frente com os melhores sucessos do mundo corporativo de um jeito que você nunca viu. Em cada episódio, basicamente, a gente vai sempre discutir as tendências e cases de renomes, porém sempre atuais, para a gente conhecer um pouquinho mais da jornada, né, desses empreendedores, desses executivos, desses líderes e aprender também com o que eles têm para falar para a gente. É isso. Então, bora pro case? Hoje a gente está aqui com a Beatriz Ávila, que é coordenadora de conteúdo aqui da Anshan, e com a Camila Schutte, que ela é referência mundial na luta por mais mulheres na tecnologia. A Camila ela também é programadora, ela é empreendedora, já trabalhou aí com grandes empresas como Google, Intel, Itaú, Accenture, fundou a Mastertech, que é uma espécie de escola assim, de tecnologia e também de negócios digitais, e uma velha conhecida, né, Esté, aqui do time de inovação da Anshan.
Eu admito que eu vim tietar hoje, viu, Isa? Porque eu sou fã da Camila, já tem tempo aí, desde que conheci ela lá no antigo Cubo do Itaú, e aí, a partir de então, comecei a acompanhar aí tanto tudo que a Mastertech faz, sou fã, é a escola que flui, né, Camila? E, enfim, todo o trabalho que ela tem feito aí. Então, eu vim literalmente tietar hoje, vim aqui ouvir esse baita case da Camila e entender um pouco mais sobre o que a gente pode aprender com ela. E aí, Camila, para começar o nosso podcast, você percebeu que, e a gente está falando isso em todos os episódios, a gente tá com um pezinho bem forte na MPB, na música popular brasileira, a inspiração do nome do podcast numa música do Erasmo Carlos, e aí a gente até brinca que quando a gente fala do Erasmo, a gente lembra do Roberto. O primeiro quadro do nosso podcast é o Detalhes Tão Pequenos, porque a gente quer saber um pouco dos seus detalhes tão pequenos. Quem é a Camila? Quem é ela na fila do pão? Do que se alimenta? Onde vive? É a sua hora agora de contar um pouco para o pessoal que está ouvindo sobre você. Ai, vamos tirar a alimentação para fora, que eu começo aqui come tranqueira, que adora tomar café, que já tomou bronca, que não pode tomar café o dia inteiro. Eu, pelo menos, consegui colocar na minha rotina água. Então, eu bebo bastante água e é um avanço. É isso. Mas, bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite, maior carinho pela Anchan, por tudo que vocês fazem. Acho que a gente acaba se conectando com gente que pensa parecido com a gente, né? De alguma forma, eu sempre acreditei que comunidades e que as pessoas eram, né, o principal ingrediente para qualquer tipo de transformação, por mais que ela fosse tecnológica, que ela fosse digital, né? Então, acho que um detalhe que talvez nem todo mundo saiba é que isso, para mim, sempre teve muito claro, desde muito pequena, e isso é muito louco, assim. Várias pessoas perguntam, né, Camila? Deixa eu só passar o avião aqui. Para mim tá super claro, não sei se... Pode ir, É que passou um avião, tipo... tem Nossa, não deu para ouvir, não. Terraço. Que bom. Combinadinha também. Eu não vou mais parar. Acho que um detalhe que muita gente não sabe é que isso sempre teve muito claro, assim, porque na minha infância, né, eu tive um pai que programava, eu tive um pai que sempre olhou para a possibilidade e não fez distinção, né, entre o que era tecnologia, o que era a vida real, o que era online, o que era offline, né? Então era um pai muito presente e uma mãe extremamente dedicada que acreditava nas pessoas, assim. Então eu acho que o meu seio familiar foi muito importante para tudo que eu olho hoje, né, para tudo que eu sou hoje. O mundo, né, foi se desenvolvendo e eu brinco que eu peguei a transição, né, duas grandes transições, na minha opinião, nesses últimos 11 anos de carreira, né, de mundo tecnológico. A primeira é que, lá em 2010, não era tão legal ser startupeiro, ser CEO, ser programadora. As pessoas fugiam de mim na balada. Então, eu lembro que nos primeiros anos de faculdade eu estava me achando o máximo, eu me achava o melhor partido da cidade. E aí você ia na balada e começava a contar o que você estava fazendo, você falava que você estava fazendo ciência da computação, que você programava sites, aplicativos e afins, as pessoas... Nossa... Que legal. É aquilo que conta para os parentes, né? Ai, Camila está empreendendo, né? Nossa, então, trabalhando com programação. Programação? Que coisa, né? Que bom. É tipo isso, sabe? Então, 2010 não era moda. A vida foi acontecendo, corta para 2015, a Camila decidindo voltar para o Brasil e empreender. Ai, que arrojada. Meu Deus, eu preciso de uma CEO, me indica uma programadora. Então, eu acho que eu peguei essa transição de forma muito explícita, assim, um momento em que quase ninguém sabia o que era programação, o que significava fazer sites, o que significava empreender, e hoje, onde as pessoas, né, me ligam para entender como começar um negócio, querem indicação, então acho que eu peguei essa transição. Pois é, Camila, segunda... deixa eu... Posso fazer uma pergunta já sobre a história, para a gente, já que você tá narrando aí, acho que vale a pena a gente perguntar, que é uma coisa que eu estava até conversando com o pessoal antes, estava refletindo aqui, que no fundo, você seria, e tenho certeza que você foi aí nas suas experiências anteriores, a funcionária dos sonhos de qualquer diretor, a funcionária dos sonhos de qualquer CEO, você tem energia, você tem entusiasmo, você está antenada,
Mas no meio de tudo isso, você resolveu empreender. E por que você resolveu assim? Ao invés de você seguir uma carreira executiva, você resolveu empreender? Boa, Steph. Eu acho que, assim, para mim foi muito claro. Quando eu saí do Brasil e fui trabalhar, e fui, né, morar na Califórnia e ver o que era esse mundo, foi um divisor de águas para mim. Porque a minha sensação é que tinha muito poder trancado nas corporações, sabe? Quando eu fui trabalhar nessa grande corporação, né? Acho que todo mundo sabe, eu fui fazer um estágio no Google, saí do Brasil muito cedo, com 20 anos na cara, com diploma de computação debaixo do braço, achando que eu era pior, que eu ia chegar lá e ia ser tipo um fracasso e me mandar de volta. Tipo, Camila, então, erramos, viu? Pode voltar. Porque eu achava que era muito diferente, né? O Brasil, os Estados Unidos, existe uma aura, né? De tipo, cara, eu nunca vou ser boa o suficiente para fazer isso aqui. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas mais geniais que eu já conheci na minha vida, assim. Gente do mundo inteiro, o mundo inteiro no mesmo lugar, dedicado para fazer uma parada. Eu falei, caraca, a gente pode mudar o mundo. Eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas tem uma ideia brilhante. Ao mesmo tempo, elas estão todas trabalhando, né, com limites. E não é um limite, porque o Google é disparado nos melhores lugares para se trabalhar, assim, eu não tenho a menor, assim, eu sou apaixonada pelo modelo, por tudo, assim, eu sou fã absoluta. Mas a minha sensação é que, cara, se cada uma dessas pessoas saísse e fossem se dedicar a construir uma parada revolucionária, elas conseguiriam. Por que elas estão aqui, sabe? Eu meio que senti essa necessidade de voltar, sabe? Fazer e dar, pelo menos tentar, dar a máxima vazão para as coisas que eu estava vendo. Não porque eu me achava boa demais, pelo contrário. Mas, para mim, os problemas lá já estavam resolvidos. Tipo, cara, foi mal, o Google vai continuar crescendo, tem muita gente boa aqui, tipo, eu não vou conseguir ajudar mais do que a turma já está fazendo agora. Quando eu volto para o meu país e eu vou dar aula dentro de um barco no meio da Amazônia, eu vejo que acabou de chegar a energia elétrica numa das ilhas e que eles estão confundindo internet com Facebook, eles acham que o Facebook é tudo que tem no mundo, cara, lá eu vou causar impacto. Então, quando eu voltei, muito numa aura meio revolucionária, jovem, assim, eu ainda não tinha muita clareza que o nome disso era empreendedorismo, sabe, Stephanie? Então, eu fui aprendendo junto com a comunidade, fui entendendo o que era ser uma pessoa técnica que empreendia, né? E aí a coisa meio que foi acontecendo, assim, não acho que foi mágica, não foi fácil, mas eu voltei muito nessa ansiedade de tentar dar vazão. E na minha cabeça sempre ecoou uma parada que não é a gente fomentar esse espírito jovem do empreendedorismo, porque a gente bem sabe que isso não tem nada a ver com idade. Mas eu tinha uma convicção que era, cara, a minha vida é simples hoje. Né? E óbvio que isso denota um privilégio enorme de ser uma menina branca de classe média, né? Mas eu tinha a sensação que, cara, eu vou testar agora. Porque cada ano que passa, a minha vida vai ficar mais complexa. Sei lá, eu pensava, eu vou querer casar, talvez eu queira ser mãe. O único momento em que eu tô livre para tomar conta da minha vida e que eu ainda tenho os meus pais vivos, eu tenho uma casa para voltar, é agora. Então eu vou tentar. E aí eu voltei meio que nessa toada de tipo, cara, eu não preciso de muito dinheiro agora, eu preciso do básico para viver. Meus pais não me apoiaram, mas não acharam maravilhoso, não, porque, né, trocar uma carreira estável no Google gringo é, né, pouco polêmico para eles, né? Mas na minha percepção foi por isso que eu voltei, assim, simplesmente porque era um momento em que eu me sentia livre para fazer isso e eu lá meio que deu esse estalo, assim, cara, eu preciso fazer mais com tudo isso que eu tô vendo, sabe? Camila, uma coisa que eu queria te perguntar, você fala bastante, né, sobre a presença das mulheres tanto na área de tecnologia quanto em outras áreas mais consideradas competitivas, né? E que tecnicamente, assim, muito entre aspas, não foram feitas para elas. E aí eu achei muito interessante isso que você falou, porque traz essa ideia de que a gente precisa também enxergar recortes para além do gênero, né? Você enxerga, de certa forma, que o empreendedorismo ele foi uma ponte para você conseguir fazer alguma coisa com esses recortes além do gênero? Acho que foi a única ponte, Isa, assim. E eu, né, quando eu comecei a escrever para o blog, né, porque o meu primeiro ato revolucionário de uma jovem de 18 anos foi fazer um blog, né, e aí era o que dava para fazer, né, com o dinheiro, com o conhecimento que eu tinha, e ali o recorte era bem mulheres, né, então era gênero, era tentar colocar ali tudo que eu ia estudando, lendo, vendo, né, de mulheres na tecnologia.
E aí, quando você vai se embrenhando pelo Brasil, conhecendo as pessoas, né, se expondo, você percebe que é muito maior, né, Isa? Então, por exemplo, eu fiquei apaixonada pela causa da população ribeirinha, né, pela causa de comunidades do entorno de empresas de exploração, então mineração, carvão, né? Cara, aquela comunidade do entorno depende única e exclusivamente daquele ambiente. A partir do momento que ele vai embora, porque não tem mais exploração comercial, aquela comunidade fica vazia, né? Tipo, e agora, o que eu faço? Idade foi uma parada que eu vi muita coisa dentro da penitenciária. A gente fez um programa dentro de uma penitenciária feminina, lá, ali na entrada da Raposo, perto da USP. E lá tinha a dona Sebastiana, que era uma senhora de 75 anos, que me mostrou que, assim, eu aprendi muito com a dona Sebastiana. Ela tinha sido, né, privada de liberdade antes de computador ser tudo isso. E aí, quando ela mostra que ela conseguiu olhar para aquele quadrado preto, que todo mundo sabia o que era, mas que ela conseguiu tirar vantagem daquilo, olha o poder que isso tem, né? Então, acho que tem muitos recortes, e sem dúvida nenhuma, o fato do empreendedorismo, o fato de me manter conectada ao impacto, né, desse empreendedorismo social, né? A Mastertech hoje não é um negócio social, mas a gente tem uma ONG, que é a Somas, que hoje, né, sem fins lucrativos, que é só impacto. Então, ter tido esses contatos e perceber que existem diversidades, muitos recortes, né, como você bem disse, Isa, com certeza foi o empreendedorismo que me apresentou, e eu brinco que não é só sobre vulnerabilidade também. A gente trabalhou muito com o conselho consultivo, por exemplo, com altos executivos, que, tipo, cara, amuados, acho que não é, tipo, executivos amuados, Isa, tipo, cara, eu não sei, e agora o que eu faço? Tudo que eu sabia não tá dando certo, eu sou um dinossauro. Cara, obviamente que isso não é uma minoria, né, porque na média, um homem branco que tem um poder aquisitivo, né, então ele não é uma minoria social, Não, e não uma só é minoria uma econômica. minoria, ô Camila, que provavelmente quem tá ouvindo a gente deve estar muito amuado te ouvindo você falar sobre todos esses impactos. São pessoas que devem estar com essa sensação que você está descrevendo, inclusive. É isso, existe uma diversidade ali, sabe? Cara, o quão desconstruído tem que ser uma pessoa, e eu falo isso abertamente, para escutar uma guria, na época eu comecei a dar aula de 24 anos, falar sobre o mundo dos negócios para ele que tinha 25 anos de experiência. Pô, eu consigo entender essa desconstrução de, cara, peraí, o que essa guria tem para me ensinar? Tá maluco? Eu tenho muito mais experiência do que ela tem de vida, que palhaçada é essa? Eu consigo reconhecer esse clash, assim, sabe, cultural. Então, acho que são muitos recortes mesmo, Isa, dentro das empresas, dentro da sociedade, dentro das famílias, né? Como é que um pai, nessa pandemia, vai ensinar matemática pelo computador? A pessoa não sabe nem digitar os símbolos matemáticos. E aí a criança vem pedir ajuda e ele fala, eu também não sei, filho. Tipo, foi mal. Então, são muitos recortes, Isa, muitos. Então, assim, pensando nesses recortes, tanto, por exemplo, sociais, que você comentou agora há pouco com a gente, quanto em questão de geração, ensinar essa parte de tecnologia, de programação, de digitalização, de transformação digital, ela é uma espécie, eu vi você falando algumas vezes, de uma nova alfabetização, né, nos dias de hoje. Qual é a importância, que eu queria saber com você, qual é a importância disso para gente, não só para gente, para quem está nos ouvindo, para filho, neto, sobrinho, gerações aí que vão vir conseguir sobreviver, né, no futuro. Ética e cidadania, Isa, sabe? Se antes a gente falava de ética e cidadania, ensinava a galera sobre direitos, deveres, a gente vai ter que mapear tudo isso para o digital, né? Ontem eu estava tendo uma conversa com uma editora de livros, tal, de educação infantil, né? E aí a gente começou a falar sobre bullying. Num recorte de tipo, a gente precisa, né, ensinar as crianças, porque elas estão fazendo muito bullying, e nananã. Falei assim, olha, minha sensação é, as crianças sempre fizeram bullying. O problema é que hoje elas fazem dentro de um recorte que é exponencial, e que ela não percebe que ela está fazendo. Quando eu vejo um revenge porn, que talvez alguns já tenham ouvido falar esse termo, né, que é quando alguém quer se vingar, e esse termo é muito recorrente na juventude, tá, gente? Alguém vaza uma imagem, tira uma foto e começa a espalhar isso pelo WhatsApp, enfim, em redes sociais. Eu duvido que se você sentasse com essa criança, com esse jovem e falasse assim, isso que você acabou de fazer é a mesma coisa que você
entrar no computador de alguém, pegar um pendrive, roubar uma foto, ir numa gráfica, imprimir 1000 cópias, não ter vergonha de sair com essas 1000 cópias impressas debaixo do braço, com durex, sair colando em todos os postes do seu bairro. Eu duvido que essa pessoa faria isso. O problema é que hoje está no alcance de um botão. É o compartilhar, né? Ele perdeu o mapeamento do que isso significa. Então, para mim, a importância... Anônima, exatamente. Então, para mim, a importância é ética e cidadania. A gente tem a obrigação de ensinar a digitalização para que a gente possa ter cidadãs e cidadãos responsáveis pelo que estão fazendo, porque hoje a gente não consegue mais mapear, não vende barato. Não é porque o seu filho, aí você que está ouvindo, seu filho, seu marido, sua esposa ou alguém sabe mexer bem no computador que ele tem consciência do que ele está fazendo, né? A gente hoje tem uma distinção entre superusuários, né, que são os nativos digitais, que usam muito bem, e produtores de tecnologia, que são as pessoas que estão decidindo ranqueamento, que estão decidindo as inteligências artificiais e as padronizações. Então, esse grupo não é a mesma coisa. Saber usar não é saber fazer. Então, a gente precisa ensinar para que a gente continue vivendo numa sociedade minimamente justa, Isa. Demais, assim, não poderia concordar mais. E acho que se a gente começasse a falar só disso, daria um podcast inteiro dedicado só para isso, né? Mas a gente precisa seguir para a gente falar um pouco do case. E, Sté, conta um pouquinho para a gente sobre o case que a gente vai falar hoje. Pois é, Mastertech, então, é o case hoje. A Camila aí já contou um pouco dos valores, do que norteou esse caminho dela para o empreendedorismo, mas a gente vem aqui para falar de uma das, e de novo, eu já falei no começo que eu vim aqui para tietar, mas é de uma das empresas, de uma das escolas, e a gente tem um pouco de medo de falar de escola normalmente, mas é escola mesmo, né, Camila? De uma das escolas que eu mais admiro, uma garota, e aí eu posso falar garota, porque acho que estamos aí mais ou menos na mesma idade, mas uma garota que a gente já colocou e os associados da Anshan já tiveram a possibilidade de ver essa garota falando numa sala com 100 CEOs, os 100 CEOs mais importantes aí do país, e a gente colocou essa garota aí para falar tudo isso, e esses 100 CEOs ficaram de boca aberta, esses 100 CEOs queriam muito falar com a Camila, queriam muito entender mais sobre a Mastertech, e esse é o case que a gente trouxe aqui para vocês se apropriarem hoje. Esse é o case para chamar de seu, é a da Mastertech. Então, vamos lá, vamos ouvir o case da Camila hoje. Bom, o Mastertech nasceu há 6 anos atrás, né, Stefano? Como você bem disse, a gente já se expôs bastante por aí. A gente ganhou em 2018 a melhor startup de educação, a gente nasceu no Cubo, depois fomos para o nosso espaço, né? Conseguimos passar por toda essa trajetória. E acho que uma coisa que nem todo mundo sabe é que a gente nunca levantou investimento, né? Para a gente era muito claro que a gente precisava ser cash flow positivo, né? O que é isso? A gente precisava ganhar o nosso dinheiro e provar o nosso modelo de negócio e fazer ele parar de pé como condição sine qua non. Talvez isso tenha um pouco de característica, né, enquanto mulher empreendendo, criando esse negócio, né, de querer ser suficiente. Mas, de alguma forma, isso trouxe para a gente uma relevância e uma maturidade muito cedo. Enquanto grandes, né, startups e outras escolas ainda estavam tentando parar de pé, a gente parou de pé no dia 1, porque a gente precisava, porque era um inegociável para a gente. Então, a gente foi percebendo que, para além de atender indivíduos, que era muito a nossa missão como a gente nasceu, a gente podia atender empresas. E acho que foi aí que a gente conseguiu crescer, né? Perceber que a empresa nada mais é do que um amontoado de pessoas tentando aprender junto e produzir, dava para a gente um canal de aquisição de usuário muito bom. Melhor, talvez, do que se a gente saísse caçando um por um, né? Fora que a gente conseguia medir o nosso impacto de forma muito mais coerente, porque eu tinha como cercear aquela experiência, né? Eu tinha como acompanhar isso no longo prazo. O que é mais difícil, né? Quando eu tenho indivíduos. Então, em 2017 para 2018, a gente começou esse movimento de se dedicar mais para a educação corporativa, que foi muito importante para a gente. Acho que aqui eu posso dar um spoiler, né? A gente agora está voltando um pouco para o contexto de plataforma, ainda para suportar muito empresas, mas a gente também entendeu que uma vez que a gente tinha clareza da nossa missão, do nosso método, a gente podia escalar isso.
Então, cenas dos próximos capítulos, mas a gente tem investido muito tempo, dinheiro, vontade nas plataformas, né, em construir esse ecossistema escalável, porque hoje eu tenho zero pudor em falar escola, Stefano, eu acho que é isso, né? A gente tem medo, também tinha, porque a gente tem más lembranças, né? Algumas pessoas têm más lembranças da escola, tipo, não quero ir para a escola de novo, né? Já passei dessa fase. Mas hoje a gente considera que a gente é escola porque tem começo, meio e fim. E o nosso foco é aprendizagem. Então, como os nossos programas têm começo, meio e fim, isso é uma escola. E vamos tentar ressignificar, né, o que é ser escola. Então, o case, eu acho que ele é um case bem sucedido de um tipo de empreendedorismo que a gente, às vezes, não consegue reconhecer como bem sucedido, sabe? E eu acho que essa é uma reflexão importante, porque se a gente for olhar os números da Mastertech de investimento, zero. E aí as pessoas falam assim, por que vocês nunca levantaram investimento? Porque a gente não precisou. Porque nesse momento a gente preferiu, talvez, investir, esticar um pouco o nosso momento de poder testar, de poder entender o método, porque educação, a gente não consegue ter resultado no curto prazo, né? Numa proposta educacional, eu não consigo provar um modelo muito rápido, né? Eu preciso observar, eu preciso entender, eu preciso testar, eu preciso errar, eu preciso voltar. Então, para a gente foi muito claro que a gente ia ter que ser um pouco mais coerente com a nossa missão, que era a educação. Então, a gente investiu esse tempo todo com muita paciência, com muito menos, talvez, tração do que as pessoas esperavam da gente, mas com muita coerência, assim, sabe? E acho que Até, hoje a gente está mais Camila, preparado para isso. a Diga. gente vai ter aqui, vem tendo cases, né, em que a gente faz até um advogado do diabo, e a gente traz aí alguns executivos para fazer o advogado do diabo para falar, tá bom, Camila, mas e o lucro? E o, sei lá, o retorno para o investidor? E não sei o que, e não sei o que lá. Quando a gente está no momento de mercado, e a gente tá vendo aí a pauta de ESG sendo tão levantada por CEOs tão importantes, e inclusive são pessoas que estão aí no dia a dia da Anshan e que estão levantando essa pauta todo dia, sendo em momentos em que o que a gente não pergunta é sobre lucro, o que a gente não vai perguntar nesse momento é sobre o retorno para o investidor, e assim em diante. Então, o case, no caso, acho que a última coisa que eu vou te perguntar aqui é sobre, Camila, e o retorno para o investidor e o retorno para os sócios? É muito mais sobre impacto e o trabalho que vocês estão fazendo para levar isso, e aí eu já até pego um gancho para uma próxima pergunta aí. Que aí você falou bastante sobre esse aspecto de escola mesmo, e como funciona essa relação da Mastertech, como funciona essa relação sua junto com esses grandes players, porque a gente sabe que você tem aí grandes empresas que são clientes da Mastertech, que levam esse conhecimento para essa estrutura, mas como funciona essa relação? Acho que é uma curiosidade até um pouco nossa, assim, a gente chega lá e vai falar de programação para uma indústria que não costuma falar sobre isso, para um público que não está atento a isso, e até num recorte de gerações aí, para uma geração que não está preparada ou não estava preparada para isso. Como funciona essa relação da Mastertech com esses grandes clientes aí? Bom, Steph, hoje a gente acabou criando um framework nosso, né, que a gente usa, que são os 3 Cs, né, que é consciência, conhecimento e consolidação. O que é isso? É o que você falou, a gente chega, a pessoa, ela não está muito convencida. Ela, tipo, achei legal, vi uma palestra lá, de boa, achei que preciso, mas não estou, assim, 100% comprado. Então, normalmente, essa nossa primeira fase, né, esse primeiro contato é de ganho de consciência. É a pessoa, sabe, consciência corporal que a gente fazia? É reconhecer onde está o braço da empresa, onde está a perna, né, reconhecer o mundo, né, aprender a ler os artigos, tipo, cara, olha o que a indústria está fazendo, amigão, amigona, vamos lá. Então, a primeira fase é sempre um ganho de consciência, né, e aí a gente tem ferramentas de diagnóstico e de passagem de conhecimento do externo para o interno, né, então é muito mais de fora para dentro e o diagnóstico de dentro para fora. Com isso em mãos, a gente desenha as trilhas de aprendizagem, né, que temos formatos variados, desde gente que se inscreve, desde gente que é indicada, desde formações técnicas, formações mais culturais, isso depende um pouco do objetivo da empresa, né? Essa é a parte em que
a partir do diagnóstico, a gente consegue customizar bastante para as empresas. Então, a gente já fez, por exemplo, para bancos, treinamentos extremamente técnicos de como é que eu saio de um monolito, né, de um sistema que não tem muita flexibilidade, que é uma caixa preta, fechada, que meia dúzia de pessoas entende, o resto chora, para um sistema que a gente chama de microserviços, que é flexível, né, que é moderno, que pode se valer de diferentes linguagens e tal, que é como a gente hoje trabalha. Então, a gente já fez treinamentos desses. Ao mesmo tempo, a gente já fez treinamento sobre planejamento e organização. Cara, como é que eu me planejo num contexto digital? Então, a gente tem uma série de treinamentos que compõem esse C do meio, que é conhecimento, porque também é muito fácil levantar a mão e falar assim, pensa fora da caixa. Legal, como? Então, a fase do meio é onde a gente dá esse repertório. E no final, a gente sempre vai embora, né? Por isso que a gente não fala que a gente é consultoria. A gente vai embora e uma hora eu vou embora e tchau. Sim, você vai me contratar para treinar outras pessoas, para dar outros treinamentos. Esse treinamento eu tenho que ir embora. Tipo, não existe eu ficar aqui para sempre, né? Então, a gente sempre tem uma estratégia de consolidação, que pode ser deixar pessoas treinadas para dar esse mesmo treinamento, que pode ser eu tentar fazer uma métrica cultural para ver se aquilo mudou enquanto cultura, então eu não preciso mais ficar dando treinamento, basta que a pessoa chegue naquele ecossistema e ele reconheça o padrão de trabalho. Pode ser um inception, um design sprint, né? Algum tipo de entrega tangível que eu possa virar e falar assim, este foi o entregável deste projeto, né? Desta jornada de aprendizado, eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um farol para ser seguido. Então, são estratégias de consolidação possíveis. Então, por isso que a gente fica um tempão nos clientes, mas com problemas diferentes, certo? A gente não aceita, para a gente é fracasso se a gente ficar dando o mesmo treinamento para sempre, assim, no longo prazo, sabe? Porque aí quer dizer que não funcionou, né? Se ninguém da galera que estava lá consegue tentar dar vazão, consegue pedir ajuda para que no início talvez a gente dê um suporte, mas que no longo prazo ele assuma isso, a gente se equivocou. Então, normalmente a nossa relação com as empresas se dá nesses 3 Cs. Tem empresas que estão mais conscientes, então essa etapa é mais curta. Tem empresa que já sabe o que quer, então a etapa de conhecimento é mais óbvia. Tem jornada que tem conhecimento, tem consciência, mas não conseguiu entregar nada. Então, já fizemos 10 cursos de não sei o quê. Precisamos criar um case para que isso possa, de fato, virar cultural, para a gente ter um exemplo. Então, vamos inchar um pouco mais consolidação. Então, hoje a gente trabalha com essa gestão visual desse Cs, junto com as companhias. Camila, eu tenho uma pergunta para você. Você falou bem desse contexto digital. Lógico que é uma transformação que vinha acontecendo num determinado ritmo até o ano de 2020 fatídico, que, enfim, a gente está vivendo realmente essa tragédia humana, econômica, enfim. E a gente viu, pelo menos, muitas empresas tradicionais se quebrando em vários pedaços, no sentido de repente, eu estava indo num caminho a longo prazo, em uma semana eu vou ter que colocar todo mundo em casa, eu vou ter que mudar meu processo, eu vou ter que mudar meu produto. Eu queria entender você como a pessoa que, enfim, ajuda essas empresas nessa transformação. O que você sentiu que mudou, assim, de 2020 para frente? O que foi, o que teve de mais dificuldade, que você sentiu que as empresas realmente precisavam nesse momento tão complicado, assim, de mudança tão drástica, né? Bia, eu acho que o que precisava era coragem, sabe? Assim, a minha sensação, e aí eu vou roubar o capítulo 6 do livro O Poder do Hábito, do Charles, que é o poder da crise. Assim, eu acho que eu nunca vi de forma tão clara tudo que ele falava. Assim, ele é um dos meus livros favoritos, O Poder do Hábito, e o capítulo 6, né, conta a história de um hospital, do Rhode Island Hospital, que fala um pouco sobre o caos que estava acontecendo. Eles estavam, fizeram umas cagadas, assim, homéricas, de injetar vaselina, de perder paciente por erros crassos, e foi um caos na época. E aí, o Charles chegou, né, para ajudar e tal, e eles literalmente, vamos fechar o hospital. As pessoas, a gente não pode. Como não pode, pessoal? O fato da gente estar vivendo uma crise desse tamanho, nada pode ser pior do que isso. Isso, ao mesmo tempo que é péssimo, é um presente, porque a gente pode parar literalmente e pensar o que a gente está fazendo na nossa vida, né? E eu acho que a pandemia, e é horrível falar que foi bom, né? É péssimo, né? Mas, de alguma forma, eu acho que as empresas conseguiram aquela coragem que, enquanto a roda estava girando, eu não conseguia esse momento de parar a roda e falar, peraí, deixa eu olhar para essa roda.
calma, deixa eu refletir sobre isso. Não adianta eu ficar que nem um ratinho de laboratório, assim, rodando nessa roda infinitamente. Então, eu acho que a pandemia trouxe para a gente, obviamente, uma lição de vida, que eu espero que fique, mas para as empresas trouxe uma coragem de parar e olhar o que estava rolando, sabe? Então, muitas pessoas falavam de trabalho remoto. Mas e a coragem de você ser o diretor que pauta e fala assim, a minha galera vai trabalhar de casa? Mano, ninguém ia correr esse risco, Bia. Tipo, foi mal, eu não vou ser o cara que vai ser escrachado na hora que voltar, porque a turma não tá rendendo. A partir do momento que veio a pandemia, cara, temos que colocar todo mundo em casa. Então, largar a mão do controle, né? Exato, então acho que o que a pandemia trouxe para a gente foi coragem. Eu espero que a gente consiga reconhecer que não é sobre só adoção, né, transformação digital não é só sobre adoção de ferramentas, de tecnologia e tal, é uma mudança de modelo mental. Mas depois de 1 ano e meio vivendo, né, tendo que fazer isso, eu acho que a mudança do modelo mental veio. Tá, é uma aposta, não dá para garantir, mas a sensação que eu tive é que a gente conseguiu dar vazão para isso. Eu vejo muito mais responsabilidade, Bia, por exemplo, nas pessoas chegarem no horário no treinamento. Eu não consigo garantir que elas estão mais engajadas do que elas estavam presencialmente. Mas, de certa forma, eu vi uma mudança drástica na postura de pessoas fazendo treinamento online. Ai, Camila, mas muita gente parou no meio. Concordo, não vamos salvar a humanidade. Não vai ser fácil assim. Mas eu acho que mudou, sabe, o fato das pessoas reconhecerem que eu não preciso mais torrar o dinheiro da empresa para viajar todo mundo, pôr todo mundo num hotel, inviabilizar um treinamento porque eu não posso voar uma pessoa. Né? A gente fez treinamentos com 100 pessoas na mesma sala do Brasil inteiro, trocando experiências diversas. Olha que maravilhoso. Eu nunca conseguiria dar um treinamento desse presencial, por vários motivos. Custo, agenda, né? Então, eu acho que a coragem que faltava, a pandemia trouxe. Espero que a gente saiba colher os frutos dessa mudança de modelo mental, Bia. Uhum. Acho que, só fazendo um comentário engraçadinho, acho que eu vejo muito essa transformação na minha mãe, porque minha mãe tem seus 60 e poucos anos, trabalha numa empresa tradicional tem muito tempo, e eu vi muito ela quebrando a cabeça para se adaptar a esse modelo. Então, no começo, aquela super resistência, não sei mexer nessas plataformas, não entendo. Muito isso também, Bia. O estresse e tudo mais. E hoje, por exemplo, ela tá lá na casa da minha irmã, trabalhando, cuidando dos netos dela. Então, hoje foi uma transformação bem engraçada de ver, assim, o começo, o desespero dela de me ligar no meio do dia. Ai, o computador travou. Ai, não sei o que. Eu assim, mãe, calma, vai dar tudo certo. É um pouco diferente do que é no presencial. Você não precisa ficar 9 horas sentada na frente olhando o computador, você acalme. E hoje acho que ela teve que pegar muito isso, assim, e hoje ela é super home officer. Acho que ela vai querer adotar isso no futuro, assim. Um ponto até, sei que a Isa tem um aspecto prático para trazer, mas um ponto que eu queria só perguntar antes, porque assim, a gente tá nessa mania de falar, é novo normal, não sei o que, não sei o que lá. Eu pessoalmente odeio essa expressão, não gosto desse negócio de novo normal, mas assim, ainda não descobri como chamar o que estamos vivendo. E aí eu queria perguntar para o oráculo, Camila Schutt, o que a gente chama o que estamos vivendo? Eu acho que tudo é uma transição, sabe, Stefan? Eu também não gosto do lance do normal, porque ele impõe uma normalização, né? Para quem estudou matemática, como eu, normalizar é basear pela média. Então, você recorta os extremos e você normaliza, né? A curva, a nota, qualquer coisa, né? Você pode normalizar quantos níveis você quiser, né? A dimensão que você quiser da sua equação. Opa, lindo! Mas normalizar é isso, né? Você reduz todo mundo a uma média. E não dá para a gente falar que a gente fez isso, Stefano, porque todas as empresas que eu passei, cada uma se virou de um jeito. Então, eu não acho que é um novo normal, não existe um protocolo. O que eu acho que a gente está vivendo é uma fase de transição, né? E eu vou emprestar da Gartner. A Gartner tem um ciclo que ele chama de Hype Cycle, né? Que ele usa para analisar a maturidade das tecnologias. Tudo começa com o gatilho da inovação, ápice das expectativas, vale da desilusão, rampa da iluminação, platô de produtividade. São 5 etapas. Se você parar para pensar, gente, isso se aplica para qualquer coisa, seu relacionamento todo, seu casamento, sua família, seus filhos, tudo. Né? Então, eu chamaria o momento que a gente está vivendo, Stefano, de rampa da iluminação. Então, o que aconteceu? Desespero.
Deus, e agora, Senhor Deus. Deus, não sei o quê. Todo mundo corre, né? Aí a gente, pô, conseguimos. A empresa não quebrou, a galera tá trabalhando, é nóis. Aí a gente Mandei todo claramente mundo teve para uma queda. casa, ninguém tá dormindo em horário de trabalho, continuo produzindo. Olha aí, ó. Vamos todo mundo ficar de home office, desliga né? Para mim teve muito claro esse momento na pandemia. Home office é a solução do planeta. Aquela euforia Aí doida. Exato. Aí as pessoas sacaram, tipo, tá, calma. Nem tudo é tão bom no remoto. Eu vou ter que me organizar para fazer uma reunião aqui. A ferramenta não estava preparada para isso. Vamos arrumar as ferramentas de comunicação, vamos arrumar os protocolos de reunião. Não dá para ficar fazendo reunião uma atrás da outra. Nanana. A gente, né, caiu numa desilusão. Tá, também não é tão bom. Eu acho que agora, nesse momento, a gente está pegando a rampa da iluminação, que é achar esse modelo de produtividade, esse platô de produtividade, sabe? Então, em vez de novo normal, eu pensaria que a gente está na rampa da iluminação, Stefano. Gostei. Mais bonito. Lindíssimo. Vou adotar. Nossa, Mais Vou adotar. bonito, né? Vou adotar. Tô inspiradíssima, falou moleque. bonito. E eu acho que muita gente também que tá nos ouvindo deve estar gostando, deve estar inspirado. E, assim, eu queria falar com você, como o Steph falou, num aspecto mais prático. Bem no estilo ali, passando pelo caminho, pega sua mochilinha e vai. Né, eu queria saber com você o que é, no mínimo, importante para quem está nos ouvindo conseguir aprimorar essa jornada de transformação, de inovação. Do que ele precisa? Ele precisa seguir um método nessa rampa de iluminação, ele precisa transformar a cultura, se ele ainda não fez isso, ele precisa de tudo isso, de nada disso. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Isa, então, eu acho que, de novo, a mochilinha vai mudar para cada um, mas acho que algumas coisas vão estar na mochila de todo mundo, assim, sabe? Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer, a Bia já usou esse termo, né? A gente conseguir ressignificar controle, tá? Eu acho que todo mundo que quiser passar por essa transformação digital vai ter que repensar o que é esse tal de controle, né? Foi-se o tempo em que a gente tinha uma gestão de comando e controle, né? Hoje o trabalho já não é mais isso, porque comando e controle eu automatizo. Né? É melhor que eu peça para uma máquina comandar e controlar, porque humanos são falhos. Se existe um protocolo de comando e controle, põe inteligência artificial para fazer isso, automatiza essa parada, põe numa plataforma. Então, acho que a primeira sacada que a gente tem que pôr na nossa mochilinha é: a gente vai ter que abrir mão desse comando e controle, porque essa é a parte automatizável do nosso trabalho. Para que, então, sobre alguma coisa para mim, né, entre aspas, eu vou ter que fomentar outras habilidades. Na minha opinião, duas são primordiais que a gente fala muito, e aí não é Camila falando, é Banco Mundial, é o World Economic Forum, que é colaboração e criatividade, né? A gente escuta essas buzzwords por aí, como se elas fossem, né, presentes que vêm com um laço dourado, né? Como se elas, ou você nasceu com essa capacidade ou não. Não, né? Elas, do ponto de vista de desenvolvimento, elas são trabalháveis, tanto colaboração quanto criatividade, né? 2% de cada uma. Colaboração é você aprender a se interessar pela diversidade do outro, né? É você aprender a escutar e construir em cima da ideia do outro. É você saber se expressar. Então, tem um monte de componente ali que é treinável, extremamente treinável. Tem gente que é um gênio, que é brilhante trabalhando sozinho. Na hora que você vai colaborar, lascou, né? Não consegue. E criatividade também. Tem um modelo mental para você tentar, né, olhar para âmbitos diferentes. Tem técnica para isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, das técnicas de reenquadramento, né, de framing, que a gente emprestou do mundo da comunicação para a inovação. Cara, analisa pelo viés positivo. Quando isso não aconteceu, o que rolou? Como é que você pode tratar isso como um problema de cada uma das áreas e ver quais soluções elas tratam? Tem técnica para você ser criativo, né? Então, eu acho que eu colocaria na mochila, Isa, essas três coisas, né? Colaboração e criatividade, mas principalmente essa necessidade de se desprender desse comando e controle, né? Da gente não querer criar esse padrão. Porque se a gente quiser criar padrão para tudo, a gente não vai aproveitar a máxima essência humana, sabe? Que é ser criativo, que é olhar em volta, que é colaborar, né? A gente hoje, acho que a gente está sacando isso, mas se alguém quiser começar essa jornada, eu colocaria essa tríade na mochilinha. Perfeito. Gente, eu queria voltar. Acho que, Camila, você falou de diversidade do outro, e acho que a gente tem que sempre falar muito disso quando a gente está falando com uma mulher empreendedora. Então, eu que já trabalhei em startup,
convive muito com esse universo extremamente masculino, extremamente branco, extremamente hétero. Até mais do que em empresas tradicionais que eu trabalhei, eu encontrei muito mais essas barreiras em startups, por mais doido que isso possa parecer. E eu queria te perguntar, como foi você se inserir nesse universo tão masculino mesmo? Que para mim, por exemplo, quando eu trabalhei em startup, foi muito difícil, porque eu estava acostumada com uma equipe diversa e eu entrei numa startup extremamente masculina, que era bem de tecnologia. Então, eu era, sei lá, uma das 5 mulheres. Então, eu lembro que foi uma experiência muito impactante para mim. Eu queria saber para você, né? Principalmente como head do negócio, como que foi se inserir nesse mercado tão masculino? Eu acho que é impactante igual, né, Bia? Você olhar para o lado e não se reconhecer, e é impactante, mas acho que duas coisas foram muito relevantes para mim. Assim, eu aprendi cedo que não normalizar essa minha diversidade me levaria mais longe. Então, eu fazia questão de arraigar algumas coisas, sabe? Desde como eu assinava os meus e-mails, desde como eu me posicionava. Assim, cara, eu não quero me parecer com essas pessoas. Eu não posso tentar emular esse jeito de fazer, sabe? Não sei se está dando certo ou não, mas para mim era verdadeiro, sabe? Cara, eu não quero copiar, eu quero me inspirar, eu vou aprender com essas pessoas, mas eu não preciso ser iguais a elas para a gente poder trabalhar junto. Eu não preciso concordar em tudo com ela, né? Eu não posso neutralizar essa minha diversidade. Então, a partir do momento que você publica isso, eu acho que você acaba se tornando um ponto de mudança, né? As pessoas que convivem com você começam a reconhecer esse ponto de mudança. Então, Camila, o que você faria aqui? Camila, você acha que isso aqui tá ruim? Camila, você não quer dar uma lida nesse texto? Camila, como é que você publicaria isso? Eu acho que você, né, apesar de ser um pouco desgastante, você ter que ocupar essa posição no início, no longo prazo você consegue deixar uma sementinha, né? As pessoas começam a ficar um pouco mais espertas para algumas coisas. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto. Assim, eu não quero me parecer com as pessoas, eu não preciso neutralizar essa minha característica, porque senão eu vou perder, né? Talvez o que eu poderia colaborar nesse ambiente. E a segunda coisa é que muito cedo eu fui atrás de dado, de livro, de teoria, então eu me escondi um pouco desse academicismo, sabe, Bia? E eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de coragem de falar pelas minhas experiências, mas no início foi muito útil ter um monte de link separado para quando as pessoas viessem perguntar, ter dados de cabeça, né? Ter uma visão quase capitalista da parada, de fazer a turma reconhecer que diversidade não era só algo que a Camila feminista queria, ou que a Camila, que defendia direitos humanos, queria, mas que era bom para o negócio, que era bom para o produto, né? Que ter uma equipe de clones era burro, em última instância, né? Ter um monte de gente que pensa igual para gerar inovação, amigo, tá fazendo isso errado, amiga, não é por aí, né? Agora, você tirar vantagem dessa inteligência coletiva diversa, então desenhar, eu sempre fui muito, talvez por ser professora, não sei, mas eu sempre tive muito à mão essa forma, né, de convencer as pessoas e de num almoço, né, jogar 2 ou 3 falas e a pessoa falar, nossa, acho que eu tenho que estudar isso. Não, me desculpe, então, deixa eu pensar, sabe? Eu sempre curti esse lance de didatizar e de, né, meio que defender o assunto. Então, acho que eu acabei lidando e conseguindo passar, e ainda hoje, né, gente, não achem que acabou, né, porque é estrutural. Jamais. Então, todo dia, né, a gente tem que conversar, tem que repensar, tem que trocar, mas eu acho que não tentar neutralizar, não tentar me fazer parecer com aquilo que estava à minha volta. E sempre ter à mão esse repertório, essas coisas que você acredita, ter bem estruturado, assim, o que você acredita de verdade, me ajudou muito nessa jornada, Bia. Uhum. Eu queria fazer 2 comentários super rápidos. Eu vejo muito isso em lideranças femininas de querer talvez parecer mais dura, de falar mais grosso, de ser menos emotiva, entre muitas aspas, que todo mundo considera que é uma característica feminina, quando é uma característica humana, né? Então, pois foi muito legal. As pessoas acabam atribuindo assim a dureza ao masculino. É muito, sei lá, é até hipócrita isso às vezes, né? Porque não é aprisionador, assim, né? Exatamente. É isso. E acabam atribuindo o masculino a toda essa sensação de poder, a toda essa sensação, o poder é masculino, a leveza é feminina, quando, gente, não Exato. faz sentido nenhum, inclusive.
Eu achei muito legal que você falou muito sobre permanecer verdadeira ao que você é, né? Eu acho que isso é muito difícil quando a gente é mulher e a gente quer se dar bem. Então, me identifiquei super quando você falou, eu li um monte de livro porque eu queria ter um monte de dado. E eu queria até te perguntar, assim, eu não gosto muito desse termo, mas ele é muito conhecido, então eu vou usar. Como lidar com essa síndrome de impostora? Porque é muito difícil, sendo mulher, você falar, não, isso eu sei, sem ficar se ancorando, sem ficar se explicando. Então, eu queria saber como que você foi trabalhando essa confiança nesses anos, né? Boa, Bia. Eu acho, assim, uma coisa, enquanto vocês estavam falando, que eu estava pensando, né, que eu acho que uma coisa que para mim foi libertador, né, que eu vivia nessa prisão, né, é que você não é nada, você está. E é tudo sobre situações. Então, quem tá me ouvindo falar aqui vai falar assim, eu já presenciei altos chiliques da Camila no Cubo, em que ela foi extremamente agressiva com pessoas. Isso é verdade, potencialmente, porque é sobre situações. E quando você aprende que você tem um masculino e um feminino em você, não no sentido de, mas que o arquétipo do que as pessoas imaginam que é masculino e do que as pessoas imaginam que é feminino em você, e você pode usar em diferentes situações, você vira uma pessoa muito boa, certo? De gestão, de resolução de problemas, de planejamento, porque tem momentos em que você precisa usar características do arquétipo masculino, características do arquétipo feminino, né? E aí na teoria psicológica mesmo do Jung, assim, é menos sobre ser mulher e ser homem, e sim arquétipos, né? Que é esse ideal. Então, quando eu descobri, Bia, que é sobre situação, eu acho que eu lidei melhor com síndrome do impostor, sabe? Com síndrome da impostora. Mesmo porque no próprio livro da Valerie, né, quem cunhou esse termo foi uma psicóloga, né, que o nome do livro é How to be a Successful Woman. Tipo, né, na capa do livro tem a parada de como que você quer ser bem-sucedido. Então, todo mundo comprava a meleca do livro, né? De alguma forma, estava naquele momento de, eu quero ser uma mulher naquele desespero. Exato. E aí, né, e num contexto de anos 80, em que a gente estava lutando para, tipo, poder abrir empresa sem a assinatura do marido, sabe? Tem toda uma desconstrução aí muito, muito forte, assim. Então, o livro é ótimo. E eu acho que ele foi escrito num momento extremamente pertinente em que a gente precisava de, né, ser combativa, inclusive. Então, ter que neutralizar essa síndrome do impostor. Hoje, eu acho que a gente pode tratar essa síndrome do impostor, impostora, como, de novo, algo situacional, né? Fechando aqui meu raciocínio, que é, cara, em tecnologia, em empreendedorismo, no mundo digital, você não vai saber tudo. Porque é impossível. É impossível. Você é maluco se você acha que você sabe tudo. Assim, eu tenho até um pouco de dó de você, porque você não tem espaço para aprender coisa nova. Se você acha que você sabe tudo de uma... Tipo, não sabe, impossível. Basta dizer que a gente gera 1 ano de vídeos em 1 minuto no YouTube. Então, no mínimo, você não sabe quem é o influencer que tá bombando na Índia e que vai bombar, sabe? Tipo, não tem como a gente saber tudo. Então, acho que a partir do momento que a gente reconhece que eu preciso identificar esses momentos de síndrome do impostor que estão me travando, né, a ponto de me travar, e que eu tiro um pouco dessa vergonha de falar que eu não sei, isso melhora. Especificamente para mim, como é que eu fiz isso? Eu aprendi a aprender. Então, hoje a Camila tem muita clareza de como é que ela faz para adquirir um novo conhecimento. E a Mastertech, ela é muito pautada nisso. Como é que eu ensino outras pessoas a também aprender sobre um assunto? Então, não é sobre a Camila saber programar em Scala, em Go, em Kotlin. Não é sobre isso. Mas a Camila, a partir da necessidade de aprender a programar em Kotlin, ela sabe por onde começar? Ela sabe qual é o melhor formato para ela? Ela sabe quanto tempo talvez ela vai precisar? Ela tem ideia de como que é? Então, para mim, lidar com a síndrome do impostor foi falar para as pessoas abertamente o que eu sei e o que eu não sei, não querer fazer parecer mais, né? Não querer criar um personagem que sabe tudo e tal. Então, com alguma frequência, vocês vão me ver ouvir assim, tipo, putz, não sei. Não sei, assim, se eu soubesse, se você descobrir, você me conta, tipo, não manjo, velho, não sei. E cansei de responder não sei. Mas, ao mesmo tempo, quando eu respondo não sei, eu consigo falar com a pessoa qual seria a minha estratégia de aprendizado. Eu iria para esse lado, eu perguntaria, eu leria isso. Isso me dá calma, porque aí é uma questão de prioridade. Cara, se eu precisar aprender isso, eu vou. Então, eu lidei com a minha síndrome do impostor assim, Bia.
Você acaba usando Maravilhoso. sua vulnerabilidade como um poder, né? É Sensacional. isso. Gente, eu não sei, acho que tá todo mundo com a mesma sensação que eu tenho o tempo todo, que é de que a gente pode chamar a Camila para falar de qualquer coisa, né? Vamos falar de tecnologia, a gente chama a Camila. De educação, a gente chama a Camila. Sobre como fazer o Terapia. brigadeiro ideal, a gente chama a Camila. Então não tem muito erro, a gente pode falar sobre qualquer coisa. E aí, a única questão é que a gente não tem tempo para falar de tudo, então eu preciso ir para o nosso Infelizmente. próximo quadro, mas ele tá bem relacionado com o que a gente estava falando até agora. Voltando para MPB aí, a gente tá. O quadro que a gente vai falar agora é inspirado em Caetano. A gente vai falar sobre alegria, alegria. Então é o momento em que você percebeu que ali, pô, ápice, é o momento que você falou assim, nossa, caramba, cheguei, tô fazendo diferença. É hora da gente falar das alegrias desse caminho. E aí eu já emendo na pergunta. Que Vai. dia que você conta pra gente o episódio. Você falou assim, putz, Mastertech tá fazendo diferença no mundo, hein? Eu sei que é uma situação, que tem dia que a gente tem alegria, tem gente que a gente fala assim, não tá dando certo, que eu vou jogar tudo pra cima e vou vender coco na praia. Mas o dia que você sentiu que assim, putz, realmente agora cheguei lá. Boa. E acho que você falou isso, né? O dia do empreendedor, ele tem essa montanha-russa, né? De tipo, cara, você recebe uma notícia boa, aí você recebe, né? Aí você tem que lidar com isso. Então, ele é uma gangorra, né? Muito, muito clara. Então, acho que a gente aqui na Mastertech, a gente costuma celebrar essas alegrias, assim, a gente é durão, é durona, do ponto de vista de levar tudo muito a sério, a gente quer o detalhe, a gente quer mandar a melhor proposta do mundo, a gente quer que as pessoas abram a proposta e falem, caraca, como é que eles pensaram nisso? Então, a gente é meio detalhista, assim, sabe, nesse sentido, mas a gente comemora, eu acho, nossas vitórias. Acho que particularmente, Stefano, eu lembro até hoje, assim, a primeira grande vitória, para mim, especificamente, foi quando a gente conseguiu contratar o primeiro funcionário, assim, sabe? Para mim foi muito louco, assim, eu não dormi naquela noite, porque é tipo, mano, agora, além de ferrar minha vida, eu estou ferrando a vida de outros humanos. Então, o negócio ficou maior, porque não basta a Camila ferrar com a vida dela, entendeu? Eu tô levando gente pro buraco comigo. E eu até hoje me sinto muito responsável, assim, na pandemia foi muito claro pra gente, gente, a gente tem caixa para tanto tempo, a gente ficou um mês sem vender nada. A gente, abril do ano passado, a gente não vendeu nada, a gente não faturou nada. E aí, quando você olha para aquilo, né, eu falo assim, cara, as pessoas, elas precisam ter clareza de onde elas estão pisando. A gente tem, pessoal, a gente tem X tempo de caixa, a gente jura para vocês que se a gente afundar, a gente vai afundar junto, e eu vou avisar vocês com 3 meses de antecedência para vocês procurarem, mas a gente não vai demitir ninguém. E aí, todo mundo se uniu, né, foi aquele momento meio de êxtase e tal. Então, eu diria para você que, Stefano, que acho que o momento, assim, que para mim aquilo virou uma empresa e deixou de ser um projeto da Camila quando a gente contratou o primeiro funcionário, assim. Né, passaram a gente tem, né, muita gente, a gente voltou, aumentou a equipe, diminuiu, né, porque o mundo do empreendedorismo é isso, ainda mais de uma startup bootstrapped, né, que banca o próprio futuro. Então a gente teve uma série de oscilações, a gente teve uma compra societária, a gente trocou o quadro de sócio, então teve tudo o que tem direito nos livros de negócios, teve de tudo. Mas viveu mim, o case ali o tempo todo. A gente fez o checklist todo, sabe? Assim, na minha cabeça, quando aquilo virou uma empresa, foi quando a gente contratou, assim, o primeiro funcionário. A partir dali, eu nunca mais dormi, assim, sabe? Não tranquila, porque eu durmo bem, assim, não tem problema com sono, não. Mas eu nunca mais me senti sozinha, assim, no sentido de, tipo, cara, eu posso seguir sozinha agora, sabe? A partir dali, aquilo foi um marco para mim. Cara, eu tenho outras pessoas que eu tenho que, mais do que elas trabalharem para mim, não é sobre isso, sou eu trabalhando para elas. Tipo, eu tenho que ser responsável por essas pessoas, eu preciso dar previsibilidade para elas, eu preciso garantir o futuro delas, dos filhos delas, dos maridos, né? Então, assim, para mim, aquilo foi um marco e foi uma alegria poder fazer isso. Assim, eu fico muito orgulhosa de perceber que a gente mudou. Assim, os alunos, eu recebo até hoje, assim, alunos que, cara, mudaram de vida, assim, que estão... A gente tirou gente da comunidade, tá trabalhando no banco e tá ganhando mais do que eu social, acho, né? sabe?
tem todo o impacto É muito social também, né? É muito assim, Camila. óbvio, cada micro alegria, sabe? Toda vez que eu recebo uma mensagem, eu recebi uma mensagem hoje, ontem a gente fez uma palestra grande para 1.700 jovens, né? E aí tem muita gente no meio do caminho, aí uma menina me escreveu, tipo, Camila, eu vi a sua primeira palestra em Santos, eu estava na faculdade ainda, e eu decidi que eu ia fazer computação naquele dia. Eu terminei a computação, fui estudar no Ceará, voltei, estou em São Paulo, trabalhando num grande escritório, tipo... Mano, olha que doideira, né? Você perde um pouco o lastro, assim, né? Gente já me parou na Paulista, assim, Camila, eu vi uma palestra sua e eu descobri que não sei o que, e eu, tipo, tudo bom? Quem é você? Como você chama, querida? Sabe? É muito, assim, essas micro-alegrias são muito fortes, assim, toda vez que eu recebo no Instagram mensagem, já recebi convite de formatura na minha casa, que até hoje não sei como descobrir o endereço, mas estava lá o convite de formatura na universidade, porque fui eu que decidi, dei força para ela terminar, sabe? Essas pequenas alegrias me movem muito, Stephanie. Na Mastertech a gente tem várias, assim, cotidianamente a gente recebe essas declarações de grandes mudanças, assim, sabe? Sim. Eu acho até, e vou aproveitar para falar, eu preciso falar uma coisa, e até aí aproveitar para enaltecer e reconhecer uma figura que é a figura do professor. O professor tem esse potencial na nossa vida, e eu tô falando porque, assim, a minha mãe foi professora por muito tempo, hoje ela é aposentada, mas ela foi professora por muito tempo, e assim, é um sacrifício ir com a minha mãe no supermercado. Que no supermercado é 1 bilhão de pessoas parando, é sério, é difícil ir com ela, porque é na região aqui, todo mundo para, porque eu decidi fazer isso por causa de você, eu decidi fazer isso por causa de você, e o potencial que um professor tem para ter um impacto positivo na nossa vida, é um absurdo. Lógico que também existe todo um impacto negativo quando as coisas não ocorrem da maneira certa, mas eu tive professores da minha vida que trouxeram um impacto muito positivo. Quem está ouvindo a gente, com certeza, teve professores que tiveram impacto positivo na vida. Então, aproveita aí para enaltecer os professores que nos possibilitaram esse impacto positivo na vida, para a gente perder esse medo de falar de escola mesmo, né? Escola é escola, gente, é professor, é uma coisa boa, é positivo mesmo, né? E eu, assim, na minha cabeça, a gente até aqui na Mastertech, né, a gente chama de facilitador, às vezes a gente chama de professor, dependendo, mas eu acho que é o poder de um humano imbuído de intenção de aprendizagem para o outro, né? O que é isso? Cara, eu aprendi muito. Meu primeiro chefe no Google era a pessoa mais assim, tipo, ele foi um professor para mim. O fato dele, tudo que ele me ensinou, meu sócio, o Fábio Ribeiro, cara, ele me ensina todo dia nas pequenas coisas, desde coisas técnicas até coisas de vida, assim, sabe? Todo mundo passou, todos os pontos. Assim, então, todo mundo, né? Eu concordo com você plenamente, tá? Assim, professor, para mim, são as melhores pessoas do planeta. Minha irmã é professora, eu hoje me considero professora, minha mãe foi professora, assim. São as melhores pessoas do planeta Terra, mas qualquer pessoa imbuída de intenção, de aprendizado do outro, e não é ensino, e isso é importante, porque eu não ensino nada para ninguém. Uma pessoa que não quer aprender, mas quando eu me interesso de fato pelo que a Bia está pesquisando e eu tento colocar alguma referência para ela, eu estou imbuída pelo interesse dela aprender. E não que eu ensine, que eu fique aqui cagando regra para ela, sabe? Então, acho que qualquer pessoa que consegue reconhecer isso vai transformar a vida das pessoas. E eu queria saber da Camila, assim, né? Camila como pessoa, como mulher, né? Como programadora, qual foi a sua maior alegria? Cara, eu tava falando isso ontem, assim, eu não sei se foi a maior alegria, assim, mas todas as vezes que eu consegui levar a minha família viajar e dar a oportunidade da minha família ver o mundo, pessoalmente isso me realiza muito, assim, muito. Então, eu lembro até hoje que eu fui ganhar um prêmio lá em Santa Mônica, nos Estados Unidos. Eu já tinha voltado do Google, estava aqui no Brasil. E aí, quando eles falaram, pode levar 2 pessoas como acompanhante. Eu, quê? Eu levei minha mãe e minha madrinha. Tipo, cara, a hora que eu sentei no avião, eu falei, caraca, que louco, meu próprio trabalho, minha própria dedicação tá fazendo minha mãe sair pela primeira, tipo, eu poder sair com a minha mãe e com a minha madrinha, e aí a gente, tipo, eu vivi em êxtase aquela viagem. Depois a gente, né, eu pude ir para a Rússia, para a África do Sul, e meio que levando a reboque as pessoas, sabe? Assim,
porque para mim é muito louco poder, e não é nem sobre o dinheiro, assim, sabe? Mas toda vez que eu consigo, e obviamente que a minha família, né, é talvez o impacto mais forte pessoalmente, toda vez que eu consigo fazer alguém enxergar que é maior do que aquele momento presente, sabe? Quando um aluno escreve para mim e fala assim, estou estudando inglês porque eu quero uma carreira internacional. E eu sei que ele não está falando isso porque ele quer só ganhar em dólar e tal, mas é porque ele viu que ele é maior, sabe? Ele pode sonhar. Então, pessoalmente, para a Camila, toda vez que eu consigo fazer isso e que eu vivo isso, me dá um prazer enorme. Assim, talvez um marco grande eu colocaria essa viagem, que obviamente foi para ganhar um prêmio, foi um prêmio internacional, foi muito importante para mim. A gente ganhou muita mídia com isso, né? A Mastertech ainda não existia, então acho que foi um catalisador de mídia. Mas, né, não, existia a Ponte 21, não existia a Mastertech. Então, acho que, obviamente, eu sou muito grata por isso, mas para mim foi um momento em que eu, tipo, caraca, velho, eu zerei a vida. Eu tô levando minha mãe e minha madrinha, tipo, minhas duas mães viajar e a gente vai passar 10 dias dirigindo entre São Francisco e Los Angeles, tipo, uau, em inglês. E eu lembro que na época elas não falavam muito inglês, assim, e aí eu ficava meio de tradutora. Então eu tava, assim, foi disparado um momento que eu falei, caraca, Camila, tipo, foi legal, assim, parabéns. Zerou a vida. Mas, ó, Camila, a gente sabe que nem tudo, né, são flores e que principalmente ser uma mulher numa área competitiva é muito menos, né? E aí, voltando um pouco para a MPB, já puxando o nosso próximo quadro, acho que assim que eu falar, você vai saber exatamente que moça que eu tô falando, mas eu queria saber o que você encontrou de ruim, assim, entre aspas, nesse caminho, que não era amor, era cilada. Ai, boa, Isa. Eu acho que, assim, quando a gente vai de peito muito aberto, né, a gente vai tomar umas rasteiras da vida, sabe? Tipo, desde funcionário, desde fornecedor, desde cliente, assim, é complexo, assim, a gente tomou umas rasteiras boas, assim, da vida, assim, de gente que não pagou, de gente que a gente achou que estava tudo bem, e aí quando saía não estava. Então, assim, acho que é natural de todo empreendedor ter que encarar isso, porque são pessoas do outro lado. Então, acho que a maior cilada pessoal, assim, aí não colocando na culpa em ninguém, mas em mim, foi eu não ter estudado finanças antes, assim, não ter me envolvido na parte financeira antes. Porque a minha percepção é que eu sou a pessoa de delivery, eu sou a pessoa de tecnologia, né? Eu posso deixar com a estratégia alguém, posso deixar, né, para sócios, para funcionários, estratégias e essa parte mais burocrática. E eu me arrependo hoje, assim, não é um arrependimento dolorido, porque acho que no final deu tudo certo, mas eu teria me envolvido antes, sabe? Nessa questão de, tipo, fazer conta, literalmente, de acompanhar, de ver despesa, de cortar, assim, eu fui me envolver com essa parte mais financeira do empreendedorismo, sei lá, de uns 2, 3 anos para cá, porque antes eu meio que me blindava, eu não quero, né, eu não quero saber quanto vai custar, eu prefiro não saber, né, vivendo meio que no mundo de Camila, meio que, não, capitalismo, sabe? Eu me protegi um pouco disso. Eu me protegi um pouco disso. E eu me arrependo, assim, acho que foi uma cilada, talvez a gente pudesse ter feito diferente algumas coisas, então eu me arrependo um pouco. Não era amor, era cilada, não se envolver com a parte financeira da empresa. Essa parte chata da vida das finanças. E escuta, Fail Fast, é papo de startupeiro ou é real, é verdade? Como é que é o bastidor do Fail Fast aí? Eu acho que é totalmente real, assim, eu brinco, né, eu falava muito assim, eu nunca disse não antes de tentar. Para mim, isso é Fail Fast do jeito infantil que a Camila começou lá pequenininha. Tipo, tenta primeiro, depois você vê o que acontece. Não, né? Porque tem um monte de gente que vira, mas e se não tenta? Eu sempre fui a louca que, tipo, se quebrava. Quebrou 3 vezes a perna, 2 vezes o braço, se lascava. Tanto é que tá aí o joelho, se jogava na Camila. Contar, pelo menos. Esse é bastidor. Esse é bastidor, para todo Exatamente. mundo saber, ó. A Camila tá com gelo no joelho neste momento. É isso, Exato. Camila? Conta para quem tá dor, ouvindo a gente. Com muita dor, se arrependendo de ter Fail Fast no vôlei no basquete universitário desse país. Mas eu acho que, para mim, é muito real, Stephanie, e tem que ser um estilo de vida, assim, literalmente, sabe? Se você maquiar esse Fail Fast ou querer só falar que você faz, você vai acabar criando um efeito rebote na companhia, na sua vida. Tenta,
não deu certo, seja maduro, volta atrás e ponto. É o Learn Fast, né? Muito mais do que o Fail Fast, é aprender logo, errar e ter a curva de aprendizado também, senão também não adianta só o fail, né? É isso, é uma criança, eu sempre imagino, eu tô com um sobrinho jovenzinho, um amorzinho, que de um dia pro outro ele não sabe engatinhar, no outro dia ele tá engatinhando. E aí você fala assim, gente, Deus do céu, como é que conseguiu fazer esse negócio rápido Como assim? criança E do nada, consegue, né? É esse incrível. quadríceps ficou forte, conseguiu levantar essa criança. Para mim é isso, assim, o Fail Fast é um pouco isso. Por que ele conseguiu? Porque ele ficou tentando, né? Ele não desistiu. Então eu acho que o lance do Fail Fast é isso, assim. Cara, tenta logo, não vai dar certo, e aí você vai aprendendo coisas que você nunca fez. Então o Fail Fast funciona muito bem para coisas que você nunca fez, Stefano. Não pode ser balela. E puxando aqui uma coisa, Camila, acho que encaixa bastante nesse nosso quadro. A gente sabe que hoje a gente já teve muitos avanços, né, nessas áreas consideradas mais competitivas, mas a gente sabe também que as barreiras, principalmente quantitativas, em relação ao gênero, ainda não foram totalmente quebradas. E aí você comentou no começo do podcast que era difícil você se reconhecer entre seus pares. E aí eu queria saber se continua difícil hoje, como que você enxerga a Camila nesse mundo? Eu acho que qualitativo melhorou, né, Isa? Como você bem disse, assim. Então acho que hoje a gente pode falar abertamente sobre diversidade. Eu acho que a gente amadureceu a discussão qualitativa, né? Antes eu tinha que muitas vezes me explicar, né? Mas por quê? Né? Por que precisa disso? Por que você está fazendo isso? Por que precisa saber programar? Por que precisa ter diversidade, né? Por quê? Por quê? Eu acho que hoje a gente já conquistou essa resposta e as pessoas já compreendem, elas, tipo, como que você faz, cara? Como é, né? Então eu acho que eu já faço mais parte desse momento, porque as pessoas me perguntam como e não por quê. Isso já é um pertencer, né, na minha leitura. Mas do ponto de vista quantitativo, e assim, salas de aula, ambientes corporativos, a gente ainda vê um número pequeno e um crescimento lento, né, dessa diversidade. Então, eu costumo brincar que a gente escolhe um pouco, né? Hoje eu já posso isso de novo, denota privilégio, investimento e tal, mas hoje eu posso escolher esses ambientes. Então eu brinco, né? Eu faço publi no Instagram? Faço, sem problema nenhum. Da empresa que eu aposto, porque hoje não é minha primeira, né? Cara, não vou fazer coisas de gente que só tem homem, por exemplo. Não vou estudar numa escola e eu vou acionar uma escola que só tem homem, professor homem. Desculpa, isso para mim corta. Eu até brinquei no Instagram esses dias, aí deu um bafão, porque eu escrevi assim, gente, não façam cursos de inovação e transformação digital com o mesmo tipo de pessoa. Se num curso, numa ementa, tem só professor ou só professora, mesmo só professora, se aquilo não for focado, eu acho perigoso também. Se você não vê diversidade de raça, de gênero, de backgrounds, o que você vai aprender com aquelas pessoas? Alguma coisa está errada. Para mim é uma falácia. O Camilinha off, quero saber desse curso depois, porque tô com a impressão que é o mesmo que eu estava fazendo e eu estava muito com essa crítica na cabeça. Tem vários, Stefano, tem vários. Assim, quando você vê, perigo, é muito né? fácil você deixar passar. É muito fácil, é muito fácil. Então, porque a embalagem é bonita, hoje eu escolho. né, Camila? A embalagem sempre é muito bonita. Você fala assim, nossa, tô indo pro negócio mais revolucionário da história. E tem vários, assim, eu acho que é menos até sobrenomes, e é você se sentir confortável, né? Quando você fala, a gente tá falando de pertencimento, né, Isa? Hoje eu já não consigo mais me sentir confortável nesses ambientes. Como é que a gente muda a nossa matriz para que a gente possa escolher, porque você tem opção de escolha, né? Para que você se sinta confortável. Então, hoje, não é que o mundo inteiro vai ficar confortável para a Camila Schutt, mas a Camila Schutt pode escolher onde ela tá, de quem ela compra, de quem ela consome, de quem ela aprende. Então, hoje eu me sinto contemplada, pertencida ao mundo do empreendedorismo, porque eu tenho alternativas que eu posso escolher com quem aprender, com quem conversar, com quem trocar. Estou muito feliz, gente, de ter investido esse tempo aqui com vocês e acho que ficou marcado para a posteridade, que outras pessoas possam escutar, possam compartilhar, possam comentar, possam trocar com a gente aqui, porque é sobre troca, né? Não tem ninguém com clareza e com uma resposta certa. É isso que tem que fazer, né? A gente tenta, né? Dar uma clareada com os erros que a gente já cometeu, com os acertos que a gente cometeu, mas não tem certo e errado, né? Não tem receita mágica. Então, estou muito feliz. Obrigada, pessoal, pelo convite real.
É isso, é sobre isso, Camila Chute. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. A gente agradece demais pelo seu tempo no nosso case de hoje. Tenho certeza que todo mundo que ouviu pirou, está amando. Camila Chute é encontrada em redes sociais, em quais perfis? Conta pra gente. Chute, pessoal. ACHUTT não é um nome comum. Tem uma irmã gêmea que é igual a mim, né? Porque não podia ser fácil me encontrar, né? Então tem uma pessoa que, inclusive, é a mesma cara que eu, mas chama Carol. Mas vocês me acham em LinkedIn e no Instagram, principalmente. E a Mastertech também está em todas as redes. A Mastertech e a Somas também em LinkedIn, Instagram. São as redes mais ativas e a gente está por lá criando conteúdo quase todos os dias, trocando bastante, trocando de lente com vocês. Sigam Mastertech, vale a pena, ouçam Baião Binário, que eu amo. Usem Mastertech. Mastertech vale muito, muito a pena. Falando de coisa boa, falando de top term aqui, falando de Mastertech. Então. É isso, Stefano, arrasou. O melhor garoto propaganda que eu podia querer. Obrigado, muito Camila. Obrigada, gente. É muito legal ver assim exemplos tão legais e acessíveis, né, de mulheres em cargos de liderança. Para mim é muito inspirador. E a última coisa que eu queria falar é que, assim, para quem não ficou claro que o mundo precisa se transformar, tanto digitalmente quanto em relação à própria sociedade, é um problema. Talvez, né, deva buscar aí mais alguns cursos da Mastertech para ver se funciona. Mas é um probleminha seu. Se depois dessa, é um probleminha seu, concordo com vocês. É você que vai precisar procurar aí essa ajuda, concordo. Para sobreviver aí no mundo, né? Não tem como. E agradecer também Bia Ávila, nossa RuPaul. Se você não pode se amar, como alguém vai te amar, né, Bia? Muito obrigada pelo convite, gente. Quem me conhece sabe que eu estava super nervosa, porque eu sou muito tímida. Mas foi um papo excelente, estou me sentindo super bem, super inspirada. Espero que todo mundo que esteja ouvindo aí desse lado também esteja. E é isso, gente. Mais gentileza, busquem conhecimento e vai dar tudo certo. Beijos enormes. Uau! Montanha-russa de emoções hoje, hein, Isa? Realmente o que eu ouvi aqui foi algo muito legal. E algo que eu espero que também vocês tenham gostado. Vocês que estão ouvindo aí tenham gostado tanto quanto eu. Mas, infelizmente, né, nem tudo dura para sempre. E por hoje a gente chegou ao fim. A gente se encontra novamente aqui na quinta-feira com episódio bônus e na terça-feira com mais um episódio inédito. Mas até lá, continue nos acompanhando nossos conteúdos, notícias e eventos em anshan.com.br. Mas também não esqueça de dar seu follow aqui no agregador para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um episódio novo. E mande esse daí também para algum amigo que você sabe que vai gostar. É isso, e tudo isso aí que a Isa falou é um pedacinho do universo Anshan. Nos procure, mande um e-mail, liga pra gente, procura no site para saber um pouco mais sobre como se associar a essa Câmara que está trazendo há mais de 100 anos conexões transformadoras para o Brasil e para o mundo. Sigam a gente nas redes sociais também, é só procurar por Anshan Brasil em todas elas. E você que nos ouviu até aqui, a gente também quer escutar a sua opinião. Mande sua sugestão, sua dúvida e até reclamação em podcast@anchanbrasil.com.br. É isso, gente. Muito obrigada. Esse episódio foi idealizado pela Anshan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Vitória Ferrari e Herbert Barlow na produção. Eu sou a Isabela Câmara. Eu sou Stefano Venturato. E a gente se encontra no próximo case. Até Beijo! Temos um episódio? Desculpa, lembrei de um outro meme. Profissionais recomendando, gente.